Olá, galerinha. Hoje eu sou o professor Maroni Beckman, tá? Sou professor da Rede Estadual de Ensino. E aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre função, tá? Conversar um pouquinho dos elementos básicos da função, o que é uma função, tá? Que é um assunto também bastante importante que está aí na nossa vida. Okay? Então a gente vai falar o que é uma variável dependente, o que é uma variável independente, tá? Da definição do que é uma função, tá? Também a gente vai ver aqui, diferenciar uma relação de uma função, né? Quando uma relação é função, quando ela não é. Okay? Os elementos que formam a função e também vamos resolver alguns exercícios propostos. Okay? Bom, pessoal, a gente pensa assim, que a matemática está longe da gente, né? A gente pergunta, por que eu tenho que estudar isso aí? A gente pensa que a gente estuda da matemática está longe da nossa realidade. E não está. Tá? Se você vai, por exemplo, comprar pão na padaria, né? Na padaria comprar pão de manhã, você compra uma quantidade de pães e paga, né? Por esses pães que você compra. Ou se você vai no posto de gasolina abastecer seu veículo, você vai botar gasolina, botar combustível e vai pagar por esse combustível. Então essa relação aí pode ser uma relação de função. Porque você percebe que quando você vai à padaria comprar pão, você tem duas grandezas que estão se relacionando. Quais são essas duas grandezas? A quantidade de pão que você vai levar para casa está relacionado com o quê? Com o valor que você vai pagar. O quanto você vai pagar depende de quê? Depende da quantidade de pães que você for levar. Então você tem ali uma relação entre quantidades. E a gente vai ver que função é isso. Função é uma relação entre grandeza. Uma relação entre quantidades. Tá? A mesma coisa em relação ao posto de gasolina. Se você vai lá no posto de gasolina, abastecer, o que você vai pagar pelo seu combustível depende de quantos litros de gasolina você vai colocar. Certo? Então você tem ali uma ideia de uma relação entre quantidades. Tá? Então eu coloquei aqui uma situação para a gente verificar o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente. Certo? Então, uma padaria cobra R$ 1,50 por um pão de queijo. Chamando de Y o valor cobrado pelo pão de queijo e X a quantidade deles, faça o que se pede. Eu quero representar uma fórmula que relaciona esse Y, que é o valor que você vai pagar, pela quantidade de pães X. Então você pode dizer que essa quantidade Y vai ser R$ 1,50 multiplicado por X. Tá? Então você percebe que você vai pagar. Para saber quanto é o que eu vou pagar, eu pego a quantidade de pães e multiplico por 1,50. Não é verdade? Se for um pão, 1,50 vezes 1 dá 1,50. Se for dois pães, 1,50 vezes 2 dá R$ 3. Tá? Então você pode estabelecer uma fórmula matemática que relaciona essa quantidade, esse valor que você vai pagar Y, em função da quantidade X. Olha, usando a palavra função. Certo? E nessa relaçãozinha a gente percebe, galera, que existe aí uma relação de dependência, né? Você tem duas grandezas que uma depende da outra. Quais são as grandezas? O valor que você vai pagar pelo pão e a quantidade de pães. Uma depende da outra. Quem que você acha que depende de quem? O valor que você vai pagar depende da quantidade de pães ou a quantidade de pães depende do quanto você vai pagar? Então, é claro que eu preciso saber, é necessário que eu saiba a quantidade de pães para saber quanto eu vou pagar. Tá? Então, meu Y é uma variável dependente, que é a quantidade que eu vou pagar, o valor que eu vou pagar, ele depende desse X, que é a variável independente, ele não depende de uma outra variável. Só que isso tem a ver com função, tem tudo a ver. É uma relação, toda função é uma relação de dependência. Você tem uma grandeza que depende da outra. Certo? Então, isso é que é variável dependente e a variável independente. Quando você tem uma grandeza que depende da outra grandeza. Então, no nosso exemplozinho, o Y é minha variável dependente e o X é a minha variável independente. Certo? Olha só, outra questão, no mesmo problema. Quanto pagará os clientes que compraram 10, 15, 20 e 30 unidades de pães? Galera. Ele está me dando esse 10, 15, 20 e 30 são os valores de X. X é 10, X é 15 e X é 20.
Para eu saber qual é o valor de Y quando x for 10, para saber quanto ele vai pagar quando ele for comprar 10 pães, o que eu fiz? Eu fui na fórmula que eu criei, que a gente criou, e multipliquei, substituí o x por 10. Ó. Então, o cara que comprou 10 pães vai pagar R$15, que é 1,50 vezes 10. O cara que comprou 15 pães vai pagar 1,50 vezes 15, R$22,50. O cara que comprou 20 pães, ele vai pagar R$30. E o cara que comprou 30 pães de queijo vai pagar R$45. Então perceba que o X está, o 10 está associado com 15, o 15 está associado com R$22,50, o 20 está associado com R$30, o 30 está associado com R$45. Tá? Então, para qualquer valor de X aqui, você vai ter um valor de Y referente a ele. Certo? Então, a gente percebe aí essa relação de dependência e você percebe que para cada valor de X você vai ter um valor de Y que nós chamamos de imagem, né? O 15 é a imagem do 10, o 22,50 é a imagem do 15. Beleza? Bom, e a gente pode representar isso aí, galera, por conjunto. Olha que legal. Eu posso montar aqui dois conjuntos, né? Tá? Você tem um conjunto A, perceba que nesse conjunto A eu coloquei um conjunto referente aos pães, é o X, ó, que são minhas variáveis independentes. Né? E nesse conjunto aqui, ó, eu coloquei o Y, os valores de Y, que são os meus pães. Eu tenho 15, 22,50, 30 e 45 e coloquei as relações que nós fizemos. Ó. Galera, a ideia de função é isso aqui, mais ou menos. Você já tem a noção geral do que é uma função. Tá? Então, o que é uma função? É quando você tem elementos do conjunto A associado a elementos do conjunto B. Cada elemento de A associado a um único elemento de B. E quem fez essa ponte? Quem foi responsável por relacionar o 10 ao 15? Que foi responsável por relacionar o 15 ao 22,50? Essa formulazinha que a gente montou, que nós chamamos de lei de associação. Tá? Então, a ideia geral de uma função é isso. É uma relação entre dois conjuntos. Tá? Uma relação estabelecida por uma lei de associação. Agora, turminha, é bom que a gente entenda, porque você pode ter uma relação entre dois conjuntos, você pode ter um conjunto A e esses elementos do conjunto A associados aos elementos do conjunto B, só que essa relação nem necessariamente é uma função. Que a gente fala, toda função é uma relação, verdade é. Toda função é uma relação, porque os elementos do conjunto A estão associados a elementos do conjunto B, certo? Mas nem toda relação é função. Aí a gente tem que saber diferenciar as coisas. Mas o conceito, a ideia geral de uma função, seja ela qual for, o aluno da primeira série estuda vários tipos de função durante o ano, mas a ideia geral é essa. Você tem elementos de um conjunto A, variáveis independentes, relacionada com um outro conjunto, nesse aqui contextualizado, aqui são a quantidade de pães, aqui os valores, não é isso? E você vê que esses elementos estão relacionados através dessa leizinha de associação. Que se você usa o Y, você pode usar a expressão f de x, para dizer que o Y está em função de x. Essa é a noção geral da função. Bom, galera, então vamos definir. Definir, né? Porque uma coisa é o conceito, outra coisa é a definição. Tá? Vamos dar a definição matemática do que é uma função. Então chamamos de função entre dois conjuntos, A e B, f de A e B, a função que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, toda relação entre esses elementos, tá? Reforçando a ideia que uma função ela é de fato uma relação, e é mesmo, em que cada elemento de um conjunto A está associado a um único elemento de B. Relação estabelecida por uma lei de associação. Aí ele faz uma ressalva. Ele diz que função é uma relação, mas qual é a ressalva que ele faz? Olha só, cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. Claro que isso tem que acontecer. É possível você comprar 5 pães e pagar 3 valores? Não. Então, cada valor do conjunto A tem que estar associado a um único elemento em B.
pode ter que valor, quantidade de pães sem valor? Não, se o cara comprou o pão, ele vai ter que pagar. Para cada valor que eu tenho de pão aqui, eu tenho que ter uma imagem aqui. Então, a relação, toda função é uma relação? Mas cada elemento do conjunto A, que é as variáveis independentes, deve estar associado a um único elemento de B. Certo? E aí a gente vai colocar daqui a pouco exemplos para a gente fazer essa diferença, né? Mas eu queria falar para vocês da questão de um produto cartesiano, né? De uma relação e de uma função. Eu coloquei aqui 3 figuras, né? O que você consegue observar nessa figura aqui, nessa primeira? Isso aqui representa um produto cartesiano. Essa aqui são todos, vai ser um emaranhado, né? Todos os elementos de A estão associados a todos de B. Aqui são todas as relações possíveis que você pode fazer entre dois conjuntos. Perceba que esse 3 está associado ao menos 2, ao 7, ao 6. Esse 4 também está associado aí a todo mundo. Isso aqui é um produto cartesiano. Produto cartesiano são todas as relações possíveis que você pode fazer entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Já nessa figura você percebe só algumas relações, né? O 3 está associado ao menos 2, o 7. O 4 está associado ao 6. Então já não tem esse emaranhado todo. Então quando você tem só algumas relações, algumas associações, isso aqui não é um produto cartesiano, é uma relação. Professor, mas isso aqui é uma relação também? Só que é uma relação de função. Ah, professor, por que isso aqui é uma relação de função? É o que a gente vai ver agora. Tá? Diferenciar, saber quando uma relação é uma função. Podemos afirmar que toda função é uma relação entre conjuntos, mas nem toda relação é uma função. Observe as seguintes relações entre conjuntos e vamos verificar qual delas pode ser uma função. Galera, essa aqui é uma função? Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Isso está acontecendo? Tá. Ah, professor, mas esse 1 aqui, não estou percebendo que esse 1 aqui do B está sozinho, ele está associado a ninguém. Então acho que não é função. É função? É ou não é? Vamos ver? É assim, galera. Ora, cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. Você pode sobrar elementos no conjunto B, não pode sobrar elementos no conjunto A. Tá? Aqui não tem problema sobrar elementos. Não pode sobrar aqui. A definição é bem clara. Tá? Então, o fato de o A1 não estar associado a ninguém não impede que essa relação seja função. Então, isso aqui é uma função, sim. Certo? Um outro exemplo. Professor, e essa aí é uma função? Vamos lá. Ah, professor, estou achando estranho. Agora, o menos 3 não está associado a ninguém. Isso aqui impede isso aqui ser função? Isso aqui é uma função, turminha? Vamos ver se é? Não. Isso não pode acontecer. Eu posso ter valor de pão, quantidade de pão, sem valor? Não. Né? O cara não vai me vender de graça. Qualquer valor aqui tem que ter uma imagem. Ó. Então, no conjunto A, que é o conjunto das minhas variáveis independentes, não pode sobrar elemento. Pode sobrar ali. A gente vai ver que isso aqui é o contradomínio da função. Mas aqui não. Porque isso aqui vai contra o que a definição diz. E definição é algo que se cumpre. Tá? Mais um exemplo aí, galera. É função essa relação aqui? Olha, perceba o seguinte. Pessoal, aqui, o que eu estou achando de estranho é que o menos 15 e 11, os dois estão associados ao 6. Então, como ele fala que cada elemento de A deve estar associado a um único, eu achei isso aí meio estranho. Mas será que isso impede de ser função, pessoal? Vamos ver. Impede nada, isso aqui é função. A quantos elementos o menos 15 está associado? Associado só ao 6. A quantos elementos o 11 está associado? Está associado só ao 6. Na definição está dizendo que tem que ser diferente? Não. A gente tem que obedecer o que a definição diz. Tá? Então a definição não está dizendo que eles têm necessariamente que estar sendo associado a valores diferentes. Eu posso ter 2 valores que estão associados ao mesmo, mas cada um está associado a um único. Tá? Então isso aqui, galera, é função sim. E essa aqui, professor? Essa aqui o senhor falou que tá beleza. Agora isso aqui
O menos 3 está associado ao menos 23 e o 3. Será que isso aqui é diferente disso aqui? Será que o menos 3 associado a dois elementos deixa de ser função? Deixa sim, pessoal. Você não pode ter um valor com duas imagens. É a mesma coisa de você comprar 10 pães e ter que pagar dois valores. Você pode, você comprar 10, não, você comprar 10 pães, você vai comprar um valor só pelos pães. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer para que a relação seja uma função. Então, isso aqui não é função, ele é apenas uma relação. Tá? Então, tá claro a diferença de função para relação? Para finalizar isso aqui, é um probleminha. Como é que isso pode ser cobrado numa prova de concurso? Tá? Aqui da Universidade do Rio de Janeiro. Em certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira um único filho. Considere para aquele dia o conjunto de 3 mães e o conjunto das 6 crianças. Então, vou ter um conjunto com as mães, com as 3 mães, e o conjunto das 6 crianças, porque uma teve 3, outra teve 2 e outra teve 1. A pergunta a função, a relação que associa a mãe a seu filho, a primeira relação. A segunda é a relação que associa cada filho à sua mãe. Ah, professor, é diferente? É. Uma coisa é mãe ao filho, outra coisa é filho à mãe. É outra relação. E a que associa cada criança ao seu irmão? Qual dessas 3 relações é uma função? Ah, é somente a primeira? É somente a segunda? É somente a terceira? Todas são função ou nenhuma? Tá? Então veja bem, galera. Olha, a primeira situação é que associa a mãe aos filhos delas. Né? Então botei aqui a mãe A, aí os 3 filhos dela, teve 3, ó. Filho 1 da mãe A, filho 2 da mãe A e o filho 3 da mãe A. Olha só, perceba que isso aqui pode ser função? Não pode. Por que não pode? Porque esse elemento está associado a 3 e tem que estar associado só a 1. Então, a função que associa a mãe a seu filho, ela não pode ser uma função, galera. Porque você tem uma situação de um elemento associado a 3. Isso não pode. A definição não permite. Tá? A segunda, aqui mudou. A função que associa o filho à mãe. Então, os 2 filhos aqui, ó, estão associados à sua mãe. Esses 3 aqui, ó, estão associados à sua mãe. E esse aqui está associado à sua mãe. Isso aí é uma função? Aí sim. Cada um está associado a um único elemento que é a sua mãe. Ninguém tem 2 mães. Ninguém tem 2 mães. Então você percebe aqui, ó, que você está com 2 elementos associados ao mesmo, não tem problema. Os 3 associados à mesma mãe e o filho associado à mãe dele. Então, essa relação que associa o filho à sua mãe, ela é sim uma relação de função. Essa aí sim. E a terceira relação do problema é que associa o seu filho ao irmão dele, né? Então, os conjuntos são formados só pelos filhos. Ora, veja que esse filho aqui, ó, associado ao irmão dele, ó, que tem 2, ele não pode estar associado a esse aqui, porque ninguém é irmão dele mesmo, de si mesmo, né? Então, aqui, o problema é que você tem esse que tem 3 aqui, ó. Esse que tem 3 irmãos, esse aqui está associado a 2 irmãos. Ó. Então, não pode. E mais, esse filho único aqui, ele é filho único aqui. Eu não posso associar esse com esse, porque esse aqui não é irmão dele. Eu não sou irmão de mim mesmo. Tá? Então aqui não é função de jeito nenhum, porque você tem um valor com 2 e também está faltando elemento aqui. Então a resposta aí, pessoal, é somente a 2, que é a resposta. Tá? Galera, e para finalizar nosso assunto básico inicial de função, alguns elementos da função, né? É importante a gente ressaltar aqui, ó. Esse conjunto das variáveis independentes, elas recebem o nome de domínio da função. O conjunto A é o meu domínio, é o conjunto das variáveis independentes. O meu conjunto B é chamado de contradomínio da função. Certo? E os elementos de B que estão associados a A, nesse caso você percebe que apenas os 7, 8, 9, 10 e 19
se estão associados a elementos de A. Então, esse cara aqui é meu conjunto imagem. Que em algumas situações pode ser todo o conjunto B, pode, mas não é obrigado a ser todo o conjunto B. O conjunto imagem, na verdade, ele é um subconjunto do contradomínio. Pode ser o conjunto todo ou pode não ser. Beleza? Então, galera, espero que tenha ajudado vocês a saber esse conceito básico aí de função, tá? Então, não esqueça, hashtag Fica em Casa Aprendendo.